Oi, turma. Do livro Real Sentido da Vida, de Egon C. Silva, no texto Desafios da Carne. Quando retornamos à Terra para mais uma encarnação, Deus nos presenteia com um corpo físico. Na maior parte das vezes, esse corpo é íntegro, dotado de membros que nos ajudam na locomoção, de mente sadia e pensante que nos auxilia na lógica das decisões cotidianas. Mas também podemos vestir um corpo com algumas imperfeições, que certamente são objeto de nosso aprimoramento e crescimento, e que representam uma oportunidade de resgatar algum erro cometido no passado. Portanto, seja ele perfeito ou não, devemos sempre usá-lo na direção de nossa evolução e aperfeiçoamento, lembrando que a condição física que nos foi concedida é exatamente a condição que precisamos. Quero então fazer uma abordagem sobre o nosso corpo físico, sob a ótica dos desafios que ele nos impõe. Devemos e podemos sempre utilizá-lo em função do que é útil para a nossa caminhada aqui na Terra, mas nem sempre isso acontece, principalmente porque nosso corpo físico é dotado de sentidos e esses sentidos podem nos proporcionar a apreciação do que há de mais puro e belo aqui na Terra, mas também podem nos levar ao abismo dos vícios e prazeres excessivos. É justamente nesse ponto que devemos nos atentar. O paladar, por exemplo, pode nos proporcionar o prazer legítimo da degustação dos alimentos e das mais nobres construções gastronômicas. É lícito apreciar com equilíbrio um alimento. Isso é uma dádiva de Deus, para tornar mais agradável a nossa experiência aqui na Terra. Mas quando buscamos indiscriminadamente o prazer que os alimentos nos proporcionam, podemos nos tornar viciados pelas sensações que eles oferecem. Não devemos esquecer que precisamos utilizá-los de modo consciente, destinando-lhes a devida finalidade. Precisamos dos alimentos, pois eles são o combustível de nosso corpo material e sem eles não conseguimos avançar no propósito pelo qual estamos aqui. Pois eles são combustível do nosso corpo material e sem eles não conseguimos avançar o propósito pelo qual estamos aqui. Aí repeti, gente, desculpa. Mas quando nos prendemos apenas no prazer que eles podem nos proporcionar, estamos muito próximos das teias dos vícios e do precipício da compulsividade, que podem comprometer a estabilidade do nosso corpo e precipitar-nos às doenças originadas pelos excessos em nossos hábitos alimentares. Lembre-se, a vida é a arte do equilíbrio. E devemos entender que tudo que nos proporciona prazer deve ser encarado sob a ótica do autocontrole. Perder o controle pode nos colocar em uma situação complicada. Sei que é difícil conseguir organizar tudo isso, pois existe uma linha tênue entre o prazer lícito e o vício, entre o aceitável e a compulsão. E no meio do caminho deve existir o autocontrole, o equilíbrio e a disciplina que não nos deixarão avançar na estrada do desequilíbrio e do vício. Hoje, na era das redes sociais, o equilíbrio e a disciplina devem pautar a utilização das mesmas. Elas podem sim ser muito úteis na obtenção de bons exemplos e experiências construtivas, mas devemos sempre estar com o sinal de alerta ligado, pois elas são programadas para nos deixar cada vez mais conectados. A partir daí, o vício e a utilização compulsiva podem facilmente se tornar uma realidade. Isso ocorre porque o que visualizamos nas redes sociais nos proporcionam emoções e prazer, e como ainda é bastante complicado imprimir o devido equilíbrio na administração dos prazeres, estamos suscetíveis a nos deixar envolver pelas teias dos vícios nas redes sociais. Temos ainda, entre os desafios da carne, o álcool e as substâncias entorpecentes, que infelizmente encontram uma infinidade de adeptos na Terra. As bebidas alcoólicas, por exemplo, podem levar o indivíduo ao vício e à compulsão muito facilmente. Um aspecto agravante do álcool é que ele é uma substância de utilização permitida. O consumo de bebidas alcoólicas facilita a aceitação social e possibilita principalmente ao jovem a inserção em seus grupos sociais. E isso é uma verdadeira armadilha, pois o jovem começa a utilizar a bebida para ser aceito em determinado grupo e pouco tempo depois vê-se incapaz de se desvencilhar do vício. Abre-se então uma porta para o despenhadeiro da abreviação dos nossos dias na Terra, pelos caminhos do suicídio inconsciente, como abordado anteriormente,
Se o uso de bebidas alcoólicas levasse à morte imediata, ninguém as utilizaria. Mas, pelo contrário, o álcool proporciona uma sensação de prazer momentâneo. No entanto, é preciso ter cautela, pois seu uso contínuo, indiscriminado e exagerado leva pouco a pouco à debilitação de órgãos do nosso corpo físico, o que pode nos precipitar ao retorno ao mundo espiritual, colocando-nos na condição de suicidas inconscientes. Não podemos deixar de lembrar do prazer sexual, que, como outros prazeres proporcionados pelos nossos sentidos, é algo lícito, até porque é através do sexo que nós reproduzimos, porém, devemos utilizá-lo dentro de um parâmetro de equilíbrio e sempre onde exista uma realidade de amor, não em uma realidade do prazer pelo simples prazer. No campo da sexualidade, dos excessos alimentares, do álcool e de muitos outros temas relacionados aos sentidos e ao prazer, muitos de nós trazemos tendências de experiências passadas. Essas tendências, na existência atual, podem ser superadas, mas como ainda somos seres muito ligados aos sentidos, superá-las exige muito esforço e disciplina. No sentido da construção de um ser menos materializado, devemos sempre encarar tudo que nos traz prazer como algo que deve estar sob nosso absoluto controle e total equilíbrio, para que isso não nos leve a despenhadeiros de difícil reparação. Precisamos entender definitivamente que todo e qualquer prazer excessivo pode nos levar à falência parcial ou total, à missão que estamos comprometidos em nossa atual existência. Um vício pode nos fazer tomar caminhos muito diferentes daqueles que devemos seguir. Fato é que para uma vida plena, em que possamos dedicar a atenção necessária ao que verdadeiramente é importante, devemos ter muito cuidado com os caminhos dos impulsos desregrados. Existe uma linha tênue que separa o lícito do que pode ser excessivo. Se puder dizer algo que some a sua existência sobre qualquer tema que possa exercer algum tipo de desvio de foco da sua verdadeira missão, é que deve haver atenção redobrada com tudo o que é exclusivamente material, tudo o que é exclusivamente aqui da Terra. Muito diferente do que muitos dizem, não estamos aqui apenas para aproveitar a vida, buscando apenas diversões e prazeres. Estamos aqui em missão de aperfeiçoamento. Mude a perspectiva do aproveitar a vida e aproveite-a para evoluir. Recomendo que faça uma análise dos dias anteriores à leitura dessa página. Analise a sua última semana, talvez o último mês, como foi seu comportamento em relação aos temas alimentação, álcool, utilização de redes sociais, sexualidade. Utilização de substâncias tóxicas ou qualquer outro tema que tenha trazido algum tipo de compulsão excessivo ou exagero. Se notar que algum desses comportamentos tem sido recorrente ou até objeto de atenção demasiada, reveja-os e tente remodelá-los sob a égide do equilíbrio. Sei que isso pode ser muito complexo e trabalhoso, mas é fundamental dar o primeiro passo no sentido da recondução desse tema que você identificou estar em desequilíbrio. Uma longa caminhada inicia-se com o primeiro passo. Ninguém consegue chegar ao seu destino sem sair do lugar. Dê o primeiro passo. Inicie agora mesmo a manobra de reconstrução da sua vida com foco no que é realmente importante. Quero fazer algumas perguntas para ajudá-lo no início desse processo. Quando você não fizer mais parte desse mundo material e não tiver mais acesso a esses prazeres, como será? Quanta falta isso pode fazer a você? Mesmo agora, se precisar parar imediatamente com algum desses comportamentos, você conseguiria fazer isso sem precisar encarar um grande desafio com a sua falta? Analise as respostas e, se preciso, ligue o sinal de alerta. Por fim, Jesus, através de sua vida e de seus ensinamentos, deixou-nos um roteiro seguro de como devemos conduzir nossos dias na Terra. Que possamos, a partir de agora, rever nossos estados, tratando esses temas em nossa vida, iniciar um processo de desmaterialização com equilíbrio, coerência e cautela, e a partir daí, mais leves, equilibrados e espiritualizados, possamos começar a entender, buscar os caminhos de uma nova evolução e iluminação. Olha, gente, ele cutucou aqui em verdadeiros dodóis que nós temos, né? É ou não é?
O autor foi muito, mas muito feliz nas suas colocações. Ele cutucou ou não cutucou as nossas feridas? Porque para nós é assim. Tudo que nós temos é para ser usado. Tudo que nós temos foi bênção de Deus. Eu coloco música, vem os comerciais no meio, atrapalha. Então, assim, tudo que a gente tem, eu já cansei de ouvir isso das pessoas, né? Se tem é para usar, né? Se eu tenho é porque Deus abençoou de eu ter. Então eu tenho mais é que aproveitar. Tem uma outra frase que saiu aí alguns anos atrás e que as pessoas hoje estão usando muito, com frequência, né? Eu deixo a vida me levar, né? Uhum. Vai deixando a vida te levar. Vai usando tudo que Deus te abençoou. Se tá aí é mesmo para usar. Você não tem que se resguardar, você não tem que se proteger, você não tem que usar apenas de uma forma consciente, com amor, com dedicação àquilo que você realmente deseja. Como se hoje de manhã eu escutei um cara falando em vídeo, né, na internet, ele dizendo assim: não existe diferença nenhuma entre o evangélico ou o católico que vai na sua igreja e faz acordos com Deus, né? Eu vou te dar o dízimo, eu vou te dar uma esmola, em troca eu vou ganhar uma bênção. Então não existe diferença nenhuma entre essas duas classificações religiosas ao espírita, porque o espírita também faz acordos com Deus, né? Eu vou ser bonzinho, vou ser caridoso, em troca eu vou receber coisas boas com isso. Eu discordei totalmente daquela pessoa, né? Eu acredito assim, que se for da fé da pessoa, que ela vai acender uma vela em razão de um pedido a Deus, que ilumine a vida dela, que ajude uma pessoa que está com um problema de saúde, esse sistema de troca deixa de ser um sistema de troca, porque ali está tendo uma fé. A pessoa está utilizando a sua oração, seu pensamento, seu desejo, sua vontade toda naquela vela que ela está acendendo. Não é um combinado entre ela e Deus, é a fé dela de que Deus só vai atingir os objetivos dela, ajudar ela nessa jornada através daquele objeto que ela acendeu ali, a vela. É a fé. Agora sim, ele generalizou como se tudo fosse assim, né? O espírita vai para o centro espírita e fica. Eu vou fazer caridade que em troca disso eu ganho algo de bom. Eu acredito que muitas pessoas procuram sim o centro espírita primeiro, né, com a primeira ideia de não se transformar intimamente, mas sim de querer ir lá e já sair melhor. Assim como uma pessoa que entra numa igreja católica ou numa igreja evangélica e fala, estou vindo aqui para ganhar grande bênção. A primeira ideia do ser humano de entrar no estabelecimento religioso, infelizmente, pode ser o tomar lá da cá. Né? Eu estou entrando para sair melhor, mas é o primeiro passo que ela dá para ela se transformar. Se ela não der esse primeiro passo, mesmo que infantil, achando que ela fazendo algo, ela vai ganhar algo em troca, ela não sai do lugar. É necessário essa moeda de troca a princípio, pela falta de maturidade que nós temos. Mas à medida que nós temos a maturidade, que nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência, até mesmo esses desvios da carne passam a ser menores na nossa vida. Porque a gente vai saber que tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Como o carro-chefe desse livro, quando ele começou ali, ele foi muito prudente no primeiro tema dele, causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência. E se gera uma consequência, essa consequência não vai ser só aquele foco que você determinou, como aquilo realmente faz parte do seu dia a dia, da sua vida. Então, eu tenho aqui na Terra os prazeres que a Terra pode me oferecer. Eu não estou aqui só para sofrer. Então, Deus ameniza a minha jornada, dando para mim prazeres da carne. Eu estou numa carne, eu não sou carne, eu sou um espírito. Porém, eu estou numa carne que me oferece prazeres da carne. O prazer de me alimentar, de achar dentro da minha degustação alimentos que eu gosto, sinto prazer. Como, por exemplo, muita gente fala assim, que comer chocolate para a mulher que está num período de menstruação, de TPM, na hora que ela se alimenta do chocolate, existe uma substância que termina em ina, que eu não sei agora, serotonina, eu acho que é isso,
não entendo bem de ciência, de química, mas eu acho que é esse o nome. Então você come chocolate, já foi comprovado que a mulher em período de TPM, menopausa, se ela se alimenta do chocolate, essa serotonina, se eu não me engano, ela acelera o metabolismo e dá uma certa alegria para essa pessoa. Ora, é um prazer da carne. E naquele momento que está em defasagem no organismo daquela pessoa, que é carne, né? Está em defasagem aquelas sensações de prazer, se ela se alimentando do chocolate moderadamente vai fazer com que essa serotonina traga prazer à carne dela, por que não se alimentar daquilo? Tá ali, tá na nossa mão, é para isso mesmo. Só que tem pessoas que se escondem através disso, dessa necessidade do chocolate para ficar feliz, assim como pessoas se escondem atrás de uma bebida alcoólica para ficar feliz e passam a utilizar desse instrumento diariamente e compulsivamente. Ora, tudo aquilo que eu faço, volto a repetir, vai voltar para mim. E não é um sistema de troca, é a lei geral do universo, a lei de Deus. Tudo que eu faço retorna, a lei do retorno. Se eu plantar laranja, vai nascer laranja. Eu não estou fazendo uma troca com a terra. Olha a terra, eu vou te colocar a semente e eu quero de volta aí. Não, não preciso. É natural. Então, se eu coloco uma barra de chocolate à minha disposição no dia que eu estou atacada aqui na TPM, eu vou comer aquela barra de chocolate o dia inteiro. Cada hora eu vou lá e pego um pedacinho. E aquilo vai me alimentando e vai me dando força. Beleza. Um dia. Agora não. Aquilo me faz tão bem um dia que eu vou fazer isso no segundo, no terceiro, nos 30 dias do mês e nos 365 do ano. Pronto, virou vício. E se virou vício, a tendência é eu me alimentar daquilo cada vez mais. Não é mais uma barra por dia. Vai chegar uma hora que eu como 10 barras de chocolate por dia. Faço um estoque na minha casa só de barra de chocolate. Da mesma forma que eu faço isso com a barra de chocolate, que me dá um prazer alimentar, né, da minha degustação, eu posso fazer isso em relação à bebida. Então, quando eu vou conhecer uma pessoa, né, sei lá, eu vou me apresentar para uma pessoa, geralmente eu pergunto, você bebe? A pessoa fala assim, socialmente. Porque geralmente as pessoas que bebem todo final de semana, elas acreditam que bebendo todo final de semana, que seja 2 latinhas de cerveja, elas não estão viciadas. Ora, se é todo final de semana, no dia que você não bebe, aquilo te faz falta. Então já se tornou um vício. Ah, eu bebo para relaxar. Bebe para relaxar, mas quanto que você bebe para relaxar? Quantas vezes? Qual a quantidade disso? É cada vez maior? É sempre no mesmo ritmo? É vício. Então eu não tenho essa necessidade, meu corpo não tem necessidade de ficar dependente de algo que me traga prazer. Pode, vez ou outra, eu necessitar de equilibrar isso no meu corpo. Moderadamente eu posso utilizar um recurso que a terra tem para o meu corpo, que eu estou nele. Assim como ontem, por exemplo, eu fui no médico. Cheguei lá, falei para ele assim, eu faço reposição de alimento, suplemento vitamínico. Os médicos geralmente não mandam a gente fazer a suplementação vitamínica. Eles mandam a gente se alimentar bem. Eu sei que eu fico devendo na alimentação, porque eu não gosto de todos os tipos de fruta, eu não gosto de todos os tipos de verdura, eu não gosto de carne. Então, assim, eu tenho uma dificuldade para entrar numa regra alimentar. Então, quando eu tenho vontade de comer um bife, eu como. Quando eu tenho vontade de tomar um suco de laranja, eu tomo. Mas eu não sou aquela pessoa assim que eu consigo me regrar, porque tem dia que eu não tenho vontade. E aí? Se eu não tiver vontade de comer aquela carne, eu sou obrigada a comer, como eu já vi, já conversei com vocês. Eu vou ficar ali 50 gramas de carne, 50 de arroz, 50 de feijão, né? No outro dia, 50 gramas de arroz, 50 gramas de frango. E se chegar aquele dia das 50 gramas ali, do outro dia, que eu não quero comer aquilo? Se eu comer sem prazer nenhum, sem vontade, aquilo nem faz digestão direito e muito menos vai me fazer bem. Certamente vai ficar entalado na garganta, no estômago, porque é você rejeitando a situação. Energeticamente, você já está olhando para o prato ali e falando assim, não queria comer isso, mas eu sou obrigada a comer. Já está sendo rejeitado. Então não vai te fazer bem. Então o ideal é você comer com prazer. Mas esse prazer tem que estar associado à moderação. Tudo que passa da moderação
é vício, é descontrole, é desequilíbrio, é descompasso e, consequentemente, isso volta para você. E aí você vai culpar quem? Não tem a quem culpar se não foi você mesmo que fez aquela desordem, né? Então, todo desvio da carne que ele está querendo dizer aqui é que nós começamos a fazer coisas que estão aqui para o nosso prazer em excesso. Isso eu estou levando para o lado da alimentação, estou levando para o lado do álcool. Leve isso para a questão sexual. Gente, o poder mais precioso e o maior que nós temos, energeticamente falando, é a questão sexual. A questão sexual, quando você libera uma energia sexual, ela é a mais poderosa, ela é a mais forte. Não é à toa que espíritos, vampiros, que precisam de energia, eles vêm atrás de pessoas que são compulsivas sexualmente. Ah, Patrícia, mas o sexo, não sei o quê. Não, não tem não sei o quê. Assim como não tem não sei o quê para alimentação, nem para o álcool, para o sexo também. Ah, mas eu amo meu marido. Ah, eu amo minha esposa. Qual é o problema da gente fazer 3, 4 vezes no dia? Não tem problema nenhum nisso. Se vocês realmente se amam, se vocês realmente estão trocando energia um com o outro. Mas quem garante que esse excessivo desejo pela carne um do outro é realmente amor? Ou é apenas uma impulsividade da sua carne com a carne da outra pessoa? E se você libera essa impulsividade, quem garante que vocês estão protegidos energeticamente a ponto de que espíritos obsessores não estão aproveitando dessa compulsividade para sugar a energia do casal? E aquelas pessoas, como eu falei, deixa a vida me levar. Você vai conversar com pessoas, você fala assim, eu quero um relacionamento sério. A pessoa fala, não, eu já cansei de ter relacionamento sério, é horrível ficar sempre com uma pessoa, aí você gera uma prisão, e aí já começa a ter aquela coisa de cobrança, não sei o que, as pessoas hoje, principalmente hoje, associam relacionamento com cobrança. Por que com cobrança? Porque cada vez mais as pessoas querem a sua liberdade. E a liberdade não está associada a uma responsabilidade, a liberdade está associada justamente a deixa a vida me levar. Eu saio com quem quero, a hora que eu quero, com quantas pessoas eu quiser, e dane-se. E nessa compulsividade com quem, a hora, sem um compromisso, sem uma responsabilidade, você gera o excesso. E o excesso gera o quê? Doença. A doença começa pelo próprio corpo, depois vai gerando isso espiritualmente. Aonde espíritos vão vir atrás de você, porque você está jogando uma energia do tipo assim, pode vir que aqui tem sobrando. Até chegar o momento do esgotamento. Muitas pessoas que são excessivas na parte sexual, mal chegam nos seus 50, 60 anos, já estão impotentes. Aí vem a história do Viagra. Salve Viagra! Vamos tomar Viagra que tudo resolve. Pode resolver por um tempo a parte física, mas e o prazer? E a ligação vibracional com a outra pessoa? E a troca de energia, que é o principal dentro desse encontro de carnes? Porque não é só um encontro de carne. Isso daí, desculpa eu falar sobre isso, mas se é para você ter um prazer simplesmente na carne, você não precisa nem de alguém. Até sozinho você se vira. Mas a questão é, por que eu vou fazer o excesso, sabendo que lá na frente isso pode me faltar? Por que eu não canalizo isso de uma forma prazerosa com alguém que de fato eu ame? A questão sexual, primeiro, biblicamente dizendo, ela só foi criada para reproduzir. A princípio, o homem só tinha essa questão carnal entre um e o outro para reprodução, não era para o seu prazer. Com o passar do tempo, com a evolução, nós descobrimos que através desse encontro carnal é possível cada qual ter o seu prazer físico, como comer um chocolate dá uma sensação de alegria, como beber um álcool dá uma sensação de leveza para algumas pessoas, alegria para outras, coragem para outras. Então o sexo entre duas pessoas foi descoberto que dá um prazer de relaxamento, de alegria, tudo aquilo que o álcool, o chocolate dá, o sexo também pode dar.
Então vamos utilizar isso a nosso favor para que a gente seja feliz. Toda vez que a gente vê uma pessoa triste, a gente fala, é falta de sexo. Não tem essa piadinha? Essa piadinha do é falta de sexo tem um fundo, que foi onde foi gerado essa descoberta que o corpo não foi feito só para reproduzir. Ele foi feito para ter prazer. Ah, então já que ele foi feito para ter prazer, bora lá. Vamos ter prazer a rodo. E com uma pessoa só, tem hora que enjoa, vamos pegar 2, 3, vamos escolher outras, vamos fazer um cardápio. Pronto, banalizou o sexo, virou algo descontrolado, desequilibrou. A sua energia desequilibrada, ela atrai aquilo que é negativo, e o que é negativo geralmente está em nossa volta mesmo, tanto quanto bem como mal. E a gente tem inimigos do passado, e a gente tem inimigos do presente, e a gente tem espíritos que se afinizam com aquela energia, desprotegidos, aí vem a obsessão. Então nós temos, além do problema físico, que é um desgaste físico ao longo do tempo, que o nosso corpo é uma máquina. Usa muito um carro. Você sai com ele por vários quilômetros, que eu não sei dizer qual é a quilometragem certa, você tem que trocar de carro, porque aquele carro não aguenta mais. Você pode zerar a quilometragem dele, como muita pessoa faz isso para refender o carro, né? Para sacanear, vai lá e zera a quilometragem. Fala, não tem 2.000 quilômetros rodados, tem 200. Mas no fundo, você sabe que aquilo ali tem 2.000. Então o teu corpo, você pode ir para academia, você pode fazer dieta, porque é o que acontece com a maioria das pessoas, já observaram? Quando percebe que o corpo está ficando gasto, a maioria que tem hoje na academia não é molecada como era antigamente, que ia para poder ficar bonito, para ficar viçoso. Não, a velharada tá tudo indo para academia e não é saúde. Estão indo para ficar naquela disputa de quem é que tem um corpo mais. Ai, você tem 50 anos? Nossa, nem parece. Ai, você tem 60 anos? Nossa, ninguém dá 60 anos para você. A vaidade está fazendo as pessoas irem para academia. A questão de você ir para uma academia hoje é para você poder tentar fazer o outro acreditar que você ainda tá bom. Mas você mesmo sabe que não tá. Porque quando você chega em casa, dói aqui, dói ali e tal, é remédio para isso, remédio para aquilo. A gente engana o outro, a gente faz propaganda enganosa, como pegar um carro e ir lá de 2.000 quilômetros, você coloca 200 para tentar revender. Então, você vai para academia para vender uma imagem que de verdade você não é. Você já tem um gasto no seu corpo, principalmente se você foi desregrado sexualmente, na alimentação e tudo mais que eu falei até agora. Então nós vivemos de desvio da carne, nós vivemos de imagem vendida que não somos. Já começa o erro por aí. E aí todo e qualquer relacionamento está fadado ao quê? Fracasso. E qual é a maior missão, o maior objetivo que nós temos aqui, enquanto espíritos? Evoluir materialmente ou evoluir espiritualmente? Se é materialmente, eu estou no caminho certo, eu vou para academia, eu tomo suplemento, eu tomo um monte de coisa para ficar bom, remédio e tal. Só que é isso que eu estou aqui para fazer? Quando eu chegar lá no caixão, meu corpinho físico vai lá e tampa o caixão. O que eu vou levar ali? Aquele peito que eu troquei, né? O silicone que eu coloquei, aquele botox que eu coloquei na boca, aquela prótese que eu coloquei, aquele cabelo falso que eu colei. Eu vou levar tudo isso daqui para o plano espiritual ou vou fechar o caixão e tudo isso vai ficar aqui? E aí vai o espírito da Patrícia. Chega lá em cima, né? Vou lá conversar com os caras, falar, tudo bem, tal, com aquela cara lavada. Aí vem um espírito superior, olha pra minha cara e fala, e aí, Patrícia? O que foi que você fez lá embaixo? Aí eu vou falar, então, olha, eu ajudei a fulana a atravessar a rua, eu dei dinheiro para uma instituição, eu fiz uma cesta básica e doei para uma família que estava passando fome, mas, diante do meu salário de 2.000, eu gastei 1.500 todo mês com cabeleireira, com salão, com os botox, os cremes, tal, que eu gastei comigo. Afinal de contas, eu tive que aproveitar o mundo que eu estava. Eu saí, eu fui com meus amigos beber, eu aproveitei muito a vida, eu andei de jet ski pra cima e pra baixo, eu gastei dinheiro com bebida, eu aproveitei tudo. E pra você, o que você trouxe? Uai, eu trouxe e não trouxe, o botox não veio junto.
E, não, Botox não, o silicone. E o Botox também não veio. E aquele cabelo que eu colei também não veio. Caramba. E aqui não tem cerveja, não? Tô com uma sede. Aqui não tem ninguém assim, um lugar que eu possa encontrar pessoas, que eu posso utilizar o meu corpo para poder praticar a vida sexual? Não, o espírito não tem sexo, Patrícia. Não, Patrícia, aqui não tem bar. Não, Patrícia, aqui não tem mar pra você ficar andando de jet ski pra cima e pra baixo. E dane-se o amigo teu que tá lá doente, sentado numa cadeira de roda ou num abrigo. Não, Patrícia, aqui não tem nada disso. E aí? O que que você trouxe, Patrícia? Eu trouxe um vazio grande no peito, porque afinal de contas eu passei 50 e poucos anos na Terra e não fiz nada. Nada pra mim. E o nosso encarne na Terra é para fazer algo para nós, mas não é material. Não é na carne. A carne é um veículo. A carne é uma forma que eu encontro para me locomover nesse mundo doido que eu tô. Que eu estou, mas que eu não sou. Quando eu saio daqui, a carne fica. E tudo que tem aqui fica. O que vai é meu espírito, que ele é eterno, o resto não é. Outro dia eu estava com uma suspeita de câncer. Gente, uma coisa é você saber que um dia, quem sabe, talvez você vai partir desse mundo. E outra coisa é você estar com uma faca no pescoço falando assim, ó, você tem pouco tempo de vida. Já passaram por essa situação? Eu consegui passar por isso. E aí eu olhava para tudo que eu tenho dentro de casa, tudo aquilo que eu comprei, que eu paguei, o suor que foi, a dificuldade que foi. Aí eu falei, e eu não sou apegada, não, se eu tivesse alguém chegar aqui em casa e falar para mim assim, nossa, que controle bonito, eu falo, você quer? Pega para você. Eu sou assim. Não importa se eu paguei 200 vezes esse controle. Eu sou desapegada. De verdade eu sou. Mas eu sou detalhista e cuidadosa com as coisas enquanto eu estou aqui. Aí nesse tempo que eu fiquei com a faca no pescoço, imaginando que eu ia morrer logo, porque câncer mata logo, não tem muita conversa, né? Tem muitas coisas que são faladas de progresso na cura do câncer, mas para quem tem condições, né? E quando a gente não tem, a gente já sabe que não vai dar muita coisa. Eu não tenho ninguém por mim, então fica mais difícil ainda. Como é que eu vou me deslocar? Como é que eu vou me tratar se eu não tenho ninguém para me ajudar? Enfim, aí eu comecei a olhar assim as coisas, falei, vai me fazer falta. Se eu falar que eu não vou me fazer falta tudo isso aqui, é hipocrisia, vai me fazer falta. Eu gosto do meu cantinho, eu gosto da minha casa, eu fiz com carinho, eu fiz com muito trabalho. Aí eu comecei a olhar tudo em volta assim e falei, vamos começar a se despedir para que a gente não fique apegado. Aí eu ia em cada cômodo da casa assim, e eu aproveitava o máximo aquilo que eu tinha. Se é um lápis, vamos cuidar bem desse lápis. Se é uma caneta, comecei a escrever sobre as coisas que eu já passei, deixando minhas memórias. Se alguém quiser ler, leia, né? Aí fui no médico, tal, fiz o exame, o último exame de sangue, constou que não tem nada lá. Graças a Deus mandaram fazer um outro exame, né? E vai ficar para o mês que vem o outro exame, mas já o primordial já disse que eu não tenho nenhuma alteração a nível de câncer. Não tenho, ele mandou fazer um exame de sangue tumoral. Lá não consta nada. Graças a Deus. Aí eu já saí aliviada. A primeira coisa que me deu vontade de fazer quando eu saí da clínica, vamos comer um hambúrguer. Porque afinal de contas isso não vai ter no plano espiritual, né? Mas não por vício e compulsão, porque eu não sou de comer hambúrguer todo dia. Mas sabe aquela ideia assim do tipo, isso aqui é por pouco tempo? Isso aqui eu tenho agora, mas não me pertence? Quando você chega em casa, você olha para tudo assim e fala, não é dessa vez que vocês vão se ver livre de mim, eu vou continuar cuidando de tudo que tem aqui. Porque é meu provisoriamente, mas com uma outra consciência. Você cresce, à medida que você vai passando pelas situações, você cresce. Aí, se você vai conhecer uma pessoa e a pessoa fala assim, nossa, você é muito bonita, o teu corpo é muito bonito. Aí a tua consciência já é outra. Eu nunca fui apegada a corpo, já começa por aí. Agora, então, devido aos problemas de saúde que eu enfrentei e enfrento, quando alguém fala assim, você é muito bonita, você tem um corpo bonito, aí eu olho para a pessoa e já imagino assim, vazio, essa pessoa é vazia, essa pessoa não tem nada para me oferecer. Passa pelo crivo da minha razão que uma pessoa que fica me olhando apenas como um corpo, ela tá querendo apenas sexo. E se ela quer apenas sexo, não é o que eu busco. Eu busco algo que seja de espírito. Eu busco algo que seja afinidade,
que tenha cumplicidade, que entenda o outro pelo que ele passa, que seja uma pessoa que tenha empatia, que seja uma pessoa espiritualizada, esclarecida. Ah, você bebe de final de semana? Ah, então desculpa, você não é para mim. E não é desmerecendo a pessoa, é porque eu já vi que o nível de desenvolvimento é outro. Eu vou ser chamada de quadrada por essa pessoa. E essa pessoa, por mim, é chamada de uma pessoa atrasada. Então o desnível é muito grande, não vai dar certo. Nós reconhecemos os espíritos que fazem parte do nosso grupo espiritual pelas suas ações, não é pela sua fala. Aquilo que a pessoa fala é o que ela é. E o que ela é, às vezes, não condiz com o que você é. Então, se você andar com uma pessoa que não condiz com como você é, certamente vai ter atrito, vai ter desequilíbrio, vai ter desentendimentos, vocês vão viver no caos. E nós não estamos aqui para complicar mais ainda a nossa jornada, nós estamos aqui para simplificar e resolver os nossos problemas. Aí ele citou também a questão da mídia, né? Você entra na rede virtual, eu vi um vídeo, acho que foi ontem, enquanto eu estava na clínica, esperando para ser atendida pelo ortopedista, e eu liguei para poder ver alguns vídeos, passar o tempo. Aí tinha uma moça descendo a lenha na internet. É porque as pessoas só ficam enfiadas na internet, que se encontra em grupo, tá lá no celular, se vai para algum lugar, fica tirando foto de tudo, filmando tudo e perde o prazer do lugar. Até certo ponto eu dei parabéns para ela pelas críticas bem pesadas que ela estava fazendo. Mas vejam bem, você trancado dentro de casa, sem ver nada que aparece no mundo, em sua volta, sem condições nenhuma de interagir com o meio que você tem. Você estava preso no meio do mato, eu adoro mato. Você vai morar lá no meio do mato, isolado do mundo, você não precisa de internet, você não precisa de televisão, você não precisa de nada. Você é totalmente ali fechado. Não é a mesma coisa que a situação de uma pessoa que se tranca num mosteiro, por exemplo, e fica só orando. Ele não é ruim, mas ele também não é bom. Ele fica ali, parado. Então, ou seja, aquele espírito não está progredindo em absolutamente nada. Quando Deus coloca a gente no mundo de expiação e prova, ele está colocando a gente para degustar de tudo. A gente tem que degustar de tudo. A gente tem que degustar alimento, a gente tem que degustar os vícios que aparecem, a gente tem que degustar os relacionamentos, a gente tem que degustar de tudo que tem aqui. E a mídia nada mais é do que parte desse processo. Quando você começa a tomar atenção às coisas que ocorrem no mundo através de uma tela, por mais que você não seja ativo naquela situação, você vai ter a sua criticidade sendo trabalhada. Cabe a cada espírito decidir como utilizar aquela informação. Se você se torna um cara que pega a internet para ficar assistindo filme pornográfico, você se tornou um cara viciado. Se você utiliza, eu escutei uma vez um amigo falar assim, eu fui para a cadeira de roda e na cadeira de roda eu tô tendo dificuldade de direção. Então, como eu não tenho parceira, eu utilizei um filme pornográfico para que pudesse me estimular a eu utilizar meu órgão sexual. Eu nunca, eu sempre fiz crítica aos filmes pornográficos, aí eu nunca imaginei que um filme pornográfico ainda pudesse ter o lado bom. E tem. Porque vejam bem, se a pessoa está tendo um problema, se ela precisa de estímulo, ela não tem ninguém, ela é sozinha. E se aquilo ali é um canal que por mais podre que a gente possa pensar que serve para alguma coisa, para fazer o bem para aquela pessoa, o que importa na mente daquela pessoa que está entrando no canal não é a intenção da promiscuidade, é a intenção de tornar o seu corpo útil novamente. E Jesus diz que nós vamos ser julgados pela nossa intenção. Então, tudo que é ruim na Terra, a gente pode aproveitar o lado bom. A mídia, em geral, tudo que aparece, não estou mandando ninguém ficar olhando filme pornográfico não, hein? Porque tem gente que utiliza partes da fala da gente e começa a criticar a fala isoladamente. Veja o contexto que eu disse, né? Agora, a questão é, eu ligo o debate que está tendo essa semana, assim, bombando na internet. O tal dos bebês born, lá, sei lá como é que fala isso, que eles enfiam o nome em inglês no meio, eu não sei falar. Boneco siliconado. Você olha para o boneco, de primeira você imagina que é uma criança. Depois você olha com mais atenção, qualquer um vê que é um boneco. Enfim,
Tem situações e situações que esses bonecos estão se enfiando aí, inclusive de ir para um hospital de pessoas querendo ser atendido como se fosse uma pessoa. Até isso já ocorreu. Tem um hospital que é próprio para eles, que foi criado para a pessoa que fez isso para ganhar dinheiro e viver no faz de conta, em cenários, né? Como se fosse um parque temático. Quem entra ali para comprar um boneco daquele, que nem a mulher estava explicando outro dia, não é só uma compra, né? Vai passar pelo sistema de gestação, vai ver o filho nascer da bolha lá, que seria a barriga da mãe, e vai nascer, e vai colocar uma certidão de nascimento para aquela criança, tal. Eu imagino o custo para fazer todo um cenário desse para a pessoa sair dali com uma boneca no colo. Diz que psicologicamente para as mulheres que perderam o bebê é uma forma dela se restabelecer, dela acreditar que é possível ela ser mãe. Um tratamento psicológico e psiquiátrico. Numa situação ruim, a gente tira algo bom. Então, se fosse nessa intenção de você restabelecer e equilibrar o seu sistema psicológico e psiquiátrico, beleza, tá valendo. Agora, passou desses limites aí e começa a andar com o bebê no colo, na rua, vai fazer compra. Teve uma mulher que deixou de trabalhar e ligou pro patrão e falou: meu filho hoje amanheceu chorando. Ah, eu nem sabia que você tinha filho. Não, eu tenho sim, um bebê born. Pô, peraí, é um boneco, amanheceu chorando, você não vai trabalhar? Então tem coisas assim que mexem na mente do ser humano, que tá na nossa carne e que a gente abusa. E quando a gente abusa vai ter consequências. Certamente essa mulher vai ser mandada embora do serviço. Não quis ir trabalhar por futilidade, por loucura. Vá se tratar, né? Então nós temos aqui, nessa condição que ele vai colocando, né, que tudo aquilo que nós temos é para a gente saber usar, é para nós termos a melhor intenção de utilizar, é para o nosso progresso moral e espiritual. Se a gente não sabe utilizar isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira responsável, é lógico que tudo isso, ao invés de contribuir para a nossa evolução, ela vai destruir todo a nossa, o nosso objetivo de estar aqui, né? A nossa razão de estar aqui. E isso, no final das contas, é lógico. Voltando lá no início da conversa, não é que é um toma lá da cá, mas são ações que geram reações em nossa vida. São o plantar e o colher. Terminou a jornada, vai ser perguntado para você: e aí, o que você fez? E a maioria dos espíritos falam assim: ai, se eu soubesse, eu tinha feito tudo diferente. Como se soubesse? Você é orientado antes de reencarnar, mas vem a questão do esquecimento, que também foi levantado pelo ego, e é levantado pelas obras do Kardec o tempo todo, que nós temos a questão do esquecimento justamente para a gente ter o merecimento dos nossos discernimentos, das nossas escolhas. Se nós não sabemos escolher, nós somos escravos daquilo que nós fizemos errado. Nós vamos ter que resolver a situação da mesma maneira que nós criamos. Então não é tomar lá da cá. Nós somos seres individuais, nós somos seres capazes da evolução. Jesus diz que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Nós somos filhos de Deus, dentro de nós existe a centelha do nosso Pai, nós somos co-criadores com Deus, afinal de contas ele dá a vida e nós fornecemos o instrumento do corpo para procriar, para dar continuidade a essa vida na carne. Então nós somos muito responsáveis diante de tudo aquilo que nós fazemos. A partir do momento que nós não soubermos dar valor nessa responsabilidade e agir com coerência, nós vamos ter que pagar esse preço. E pagar não é na forma de castigo, é simplesmente pela lei do retorno. Ela existe, todos nós sabemos, e muitos querem ignorar ou arrumar desculpa. E desculpa, como dizia meu pai, não paga dívida. Então nós temos que acordar enquanto é tempo. Estamos na carne, não somos carne.